paz, galera? Vocês estão bem? Estão felizes com Jesus? E Ele está feliz com você? Amém. E Ele está feliz com você? Amém. Glória a Deus. Queridos, é uma honra estar aqui com vocês. Estou muito feliz, obrigado, Uriel, o líder do Diflin aqui de Curitiba, ao pastor Canté. Eu trago um abraço à nossa igreja, do pastor Emanuel. Quero honrar todos vocês que estão presentes aí, né? A minha esposa, a minha filha. Se eu falar um por um aí, a pregação vai ser só falar os nomes. Eu quero honrar muito vocês, os meus discípulos que estão me acompanhando, o pessoal lá do Diflin, do Start. Vocês são umas bênçãos da minha vida. Obrigado de coração por vocês estar aqui. Amém? E os demais aí da região de Curitiba. Amém, gente? Antes de eu começar a ministrar, eu quero que vocês prestem atenção em um teatro que vai acontecer agora. Quero que vocês fiquem bem ligadão aí. Beleza? Glória a Deus. Amém.
Amém, gente? Quem quer vir tocar aqui? Quem quer vir tocar na cadeira? Confesso para vocês que eu estou nervoso. Bem nervoso. Amém, gente? Vocês gostaram do teatro? Sim. Vocês entenderam o teatro? Sim. Amém. Já falo um pouquinho mais sobre ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 em diante. Quem não tem a Bíblia, ligue ela, seu smartphone, seu iPhone. Amém? Vocês estão bem, gente? Glória a Deus. Estão prontos para ouvir aquilo que Deus tem para falar para vocês? Já quero falar para vocês aqui, já quero pedir perdão, que eu falo algumas coisas erradas. Eu sou meio gago. Eu sou meio gago de vez em quando, eu dou umas gaguejadas, falo alguns versículos errados, aí já quero pedir perdão para vocês. Também não sou um teólogo, mas o que eu carrego aqui é a graça de Deus na minha vida. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos para cima? Vamos lá. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos em Cristo. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo e fiquem com o que é bom. Evitem todo tipo de mal, como aquela cadeira ali. Que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito e a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aquele que o chama é fiel e fará isso. Amém, gente? Glória a Deus. Eu, estudando um pouco essa palavra, confesso que eu tinha outra palavra para trazer para vocês. Nós ia trazer um outro teatro, mas ontem a gente mudou tudo. Eu creio que nada acontece por acaso, tudo com a permissão de Deus. Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, da maneira que com Ele quer. E eu lendo esse versículo, do versículo 16, 17, 18, eu vi 3 pontos primeiro aqui que eu quero falar com vocês.
O primeiro, que nós temos que ter alegria. Que a alegria do Senhor é a nossa força, por aonde a gente passar. Nós que somos mensageiros de Cristo, que carregamos a marca da promessa, até a tristeza ela tem que pular de alegria quando a gente chegar. Nós temos que ser pessoas sorridentes. Aonde você caminhar, você tem que carregar o sorriso. Aquela pessoa vai identificar, poxa vida, aquele cara é diferente. Nunca vejo aquele cara triste, nunca vejo aquele cara desanimado. Por quê? Porque ele tem algo grande que ele carrega nele. E mais um ponto que eu peguei também no versículo 17, orar. Quem pratica Mateus 6 aqui? Mateus 6:6. Vocês sabem o que está escrito lá? Mateus 6:6? Feche a porta do seu quarto, ora no secreto, e que no secreto ele vai te responder, amém? Nós temos que ter essa prática, nós temos que orar, buscar a Deus todo momento. Queridos, eu falo para vocês que eu e minha família e minha casa somos frutos de oração. Se hoje nós estamos aqui porque alguém orou por mim, alguém está orando por você. Você não está sentadinho nessa cadeira aqui por um propósito incomum, não. Alguém pagou um preço de estar orando por você e buscando no joelhinho, né, buscando no jejum, nos montes. Então nós temos que ter essa pegada de oração. E temos que ser também grato a Deus em tudo. Temos que agradecer, até no momento de tristeza, no momento de dificuldade, nós temos que ser grato a Deus. Porque, queridos, eu falo para vocês que hoje, se a gente não for grato a Deus pelo que está acontecendo, não só aqui na cidade de Araucária, mas no mundo, de Curitiba, mas no mundo todo, é morte, é destruição. E mesmo assim nós, como servos de Deus, temos que estar sempre buscando, perseverando. A perseverança é tudo na nossa vida. E temos que estar atentos, que muitas vezes o inimigo, ele oferece pratos de lentilhas para nós. Estava aqui essa cadeira, e estava escrito, não toque. Mesmo assim chegou um abençoado de Jesus ali, e meteu a mãozona aqui. Tentou desgrudar, não conseguiu, esse é o pecado. Que muitas vezes a gente fala, queridão, não toque nisso, não faça isso, e muitas vezes somos teimosos, somos obedientes à nossa liderança, aos nossos líderes, aos nossos pastores, e persistimos do erro. Vamos lá e tocamos no pecado. Aí vem o lamaçal. Eu falo para vocês, queridos, que muitas vezes na minha infância, minha adolescência, falavam para mim, Douglas, não faça isso. E mesmo assim eu insistia em fazer o pecado. Eu contar um pouquinho da minha história para vocês, eu tinha uma infância muito, muito difícil. Uma infância bem... Falar para vocês que meu pai, ele me judiava, ele me espancava, me negava comida. Eu nasci numa fase assim que... Falar para vocês que só Deus mesmo teve misericórdia da minha vida. Comecei a crescer com aquela raiva dentro do meu coração. Porque eu não entendia porque meu pai me tratava tão mal. Hoje em dia a gente vê os jovens que têm tanta liberdade, faz de tudo que quer da vida, e eu não podia fazer aquilo. Se meu pai visse eu jogando bola, eu apanhava, meu Deus do céu, eu era linchado por ele. Mas foi se passando um tempo, eu fui crescendo, e aquela mágoa no meu coração crescia, porque eu não tinha alegria do Senhor no meu peito, eu não orava, eu não era grato a Deus. Só aquela mágoa foi crescendo cada vez mais. E algo que me consumia por dentro. Até teve um tempo que eu queria matar o meu pai. Eu não aguentava mais sofrer. Resumindo a história, passou um tempo. Conheci pessoas que me levaram para o caminho do Evangelho. Fui para o encontro com Deus. E na época eu fui para o encontro com Deus, o pastor era o pastor Alex Angel, falecido Alex Angel, da Igreja da Paz. Lá eu fui convertido. Lá mudou toda a minha história. Se eu for falar para vocês o meu testemunho inteiro aqui, vou passar um bom tempo falando o que Deus fez na minha vida. E depois disso eu já estava namorando com a Jaqueline. A gente não era casado. Quando a gente conheceu a verdade, a gente casou. Hoje nós somos uma família feliz. Eu, ela, minha filha. Tenho um filho também, o Guilherme. E fui crescendo.
o ministério dentro da igreja, só que quando eu vim do encontro com Deus, a primeira coisa que eu tive que fazer era pedir perdão para o meu pai. A primeira coisa que eu tive que fazer é pedir perdão para ele. Porque não adianta, queridos, eu ganhar o mundo aí fora, se a minha casa, ela está quebrada. Não adianta eu querer falar de Jesus se eu não tenho o perdão e o amor do meu pai. Não adianta eu querer falar se o casamento é bom se eu não pedir um perdão para minha esposa, se eu não for um marido bom para ela. Não adianta falar para você, jovem, que Jesus é bom se eu não for bom primeiro para Jesus. Então, passou esse tempo, pedi perdão ao meu pai, e quando falei para ele, pai, agora eu mudei de vida, eu sou crente. Ele deu um sorrisinho assim, eu falei, pai, você me perdoa? Ele me perdoou, e cara, eu falo para vocês que até hoje eu sinto aqui, o lábio do meu pai aqui, foi o primeiro beijo que ele me deu. Eu falo para vocês que aquilo foi tão incrível que eu nunca esqueço, e hoje ele fala que eu sou o xodó dele. Hoje nós se amamos, então eu falo para vocês perseverar, gente. Não caia nas tentações, não caia no pecado, perdoe, ame. Porque lá está escrito em Coríntios, 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós não podemos mais ficar se corrompendo com os pecados, nós não podemos mais ficar se corrompendo com essa geração que quer só saber de fumar, de beber, não se interessa mais com as coisas de Deus. Nós temos que levantar nossa cabeça e profetizar o evangelho, queridos. Nós temos que ser a diferença dessa cidade, nós temos que ser a diferença da Araucária, aonde a gente passar. Nós não podemos mais aceitar jovens se perdendo, jovens morrendo, se matando, se drogando. E o que eu e você tem feito para mudar essa história? Sabe que nós temos orado, temos buscado, temos santificado cada vez mais? Qual tem sido sua busca? Qual tem sido sua entrega? Qual tem sido o preço que você tem pago pelo jovem? Hoje você orou por alguém? Você perdeu não, ganhou 1 minuto ou 5 minutos do teu tempo orando por alguém? Porque a gente perde muito tempo com muitas coisas. A gente não foca naquilo que está dentro de nós, que é o amor, que é a paz, que excede todo entendimento. E eu falo para vocês, queridos, que nós temos que acreditar e confiar nas pessoas que muitas vezes a gente olha para ela e não dá nada. Eu vi esses dias algo que eu fiquei assim muito impactado. Quando viram José naquele buraco, quem achava que um dia ele ia ser o governador? Quem viu Moisés, quem achava que um dia ele ia ser um grande líder? Então nós temos que acreditar e confiar que aquelas pessoas, ela têm um propósito, ela tem um objetivo estabelecido dentro dela. Nós não podemos mais ficar perdendo tempo com coisinhas pequenas, falando mal de pessoas, criticando, se afundando no lamaçal do pecado, tentando sair do pecado e ele não sai de você, ele não sai de mim. Nós temos que mudar nossa mentalidade. Romanos 12:2, mudança de mente. A nossa mente tem que ser mente de Cristo. Nós temos que ser focado. Nós temos que buscar uma identidade verdadeiramente, mas nossa identidade tem que ser Cristo, queridos. Temos que parar de ficar pensando e falando mal de pessoas ou criticando. Então nós temos que ter uma nova identidade, nós temos que ter a graça de Deus sobre nós temos que ter a alegria de Deus, nós temos que orar, temos que ser grato, perseverar, estar atento em tudo. Temos que também estar atento às nossas escolhas. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Ah, mas eu não sei, mas você tem um líder, você tem um pastor, vai até ele, conversa com ele. Como a gente quer ganhar a região de Curitiba se a gente não ganha o próximo que está do nosso lado? Como eu quero ganhar ao cara se eu não ganho o meu irmão que está dentro de casa? Então nós temos que ter uma base, nós temos que ter uma mente, nós temos que ter uma estrutura. E Romanos 8:1, ele fala que nenhuma condenação há naqueles que são em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. O diabo ele não tem poder mais de condenar. Ele não pode condenar mais você porque você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se ele vir na tua mente falando que você não é capaz, você fala, sai daqui, diabo, eu sou capaz. Porque eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece.
E quem te fortalece é eu? Não, é Jesus. É o Ariel? Não, é Jesus. Então nós temos que ter a mudança de mente, querido. Nós temos que renovar esse evangelho aí. Parar de criticar, parar de falar mal. Parar de querer ser, muitas vezes, maiores que as pessoas. Não, nós temos que abrir e falar que nós temos que ser sempre inferiores. Sempre inferiores. Você tem que olhar o teu próximo como superior a você. Olhar ele, nunca mesmo, o Ariel é líder aqui, mas você tem que olhar ele sempre como superior a você. Jamais você se diminuir. Que ele cresça e eu diminua. Amém, gente? Glória a Deus. Estão me olhando assim, eu estou ficando meio... Posso prosseguir? Amém? Então nós temos que ter essa mudança de mente, queridos. Nós temos que se renovar todo dia, a todo momento. A todo momento nós temos que se renovar. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está todo momento querendo te atacar. Todo momento está querendo te pegar de uma maneira ou outra, está querendo te pegar. Ele faz manhas, ele coloca pratos e lentilhas para te tirar do foco. Dia de culto, ele coloca várias coisas para você sair, para você desistir, para você não caminhar. E qual tem sido a tua decisão? Qual tem sido a tua escolha? Qual tem sido a tua escolha, jovem? A tua escolha é caminhar, perseverar, orar, buscar, ser grato a Ele? Qual tem sido a sua escolha? Ou tua escolha sempre está aonde você não pode pôr a mão? Muitas vezes o pecado é gostoso, muitas vezes o pecado é bom. Eu falo para vocês que eu já pequei por várias vezes e peco até hoje. Se eu dizer que não estou pecando, eu estou mentindo. Mas muitas vezes eu me afundava no pecado. O pecado era tão maior do que eu não conseguia sair dele. Quando eu fechava os olhos, eu já estava pecando de novo. Mas quando você tem a graça de Deus, que persevera, que está dentro de você, as coisas são diferentes. Quando você tem uma renovação de mente, as coisas são totalmente diferentes. Porque o Cristo vive em você. O Cristo vive em você. Nós temos que ser loucos e apaixonados por Cristo. Nós temos que acordar e desejar estar na presença dEle todos os dias. Nós temos que ser a diferença. Você tem sido a diferença no seu colégio? Você tem sido a diferença no seu trabalho? Você tem sido a diferença com o seu líder? Com o seu discipulador? Você tem reclamado menos e orado mais? Ou tem reclamado mais e orado menos? Porque muitas vezes a gente aponta defeito nas pessoas, mas a gente não olha para dentro de si mesmo. E quando a gente olha, o defeito está em nós mesmos. Muitas vezes eu apontava o defeito do meu líder, mas o defeito não estava nele, estava em mim. Falava, eu não quero mais ser discipulado por esse cara. Ele, amém, querido. Vai para cima, você que sabe. Só que o defeito maior estava em mim. Porque eu não olhava ele como Jesus, ali, como uma pessoa ali me ensinando. Eu olhava ele como um homem carnal. Mas quando você tem a graça e a misericórdia de Deus, você olha as pessoas de um olhar diferente. Quando você olha as pessoas com olhar de misericórdia, você olha de uma maneira diferente. Então nós temos que ter uma mudança de mente, querido. Ser grato a todo momento. Por isso que eu estou toda hora aqui voltando nessa tecla. Temos que ter alegria, nós temos que orar a Deus, buscar a todo momento. Jovens morrendo, gente, com depressão. Esses dias eu estava na igreja e uma mãe me procurou, eu e minha esposa. A gente também está lá na frente do Ministério DIF, lá em Araucária. A gente está lá. E ela me procurou com a minha esposa e falou que ela estava pedindo socorro. Porque a filha dela estava num quadro depressivo, depressão. Uma jovem de 13 anos, tomando remédio para dormir. A mãe dela tinha que deixar ela trancada dentro de casa para não recolher pessoas de madrugada dentro da casa dela. Que tentou se matar por várias vezes. Imagine quantos jovens tem espalhado aí nessa redondeza de Araucária, Curitiba, região. E o que a gente tem feito por isso? A gente olha para a igreja, muitas vezes vem ver uma igreja vazia, fala, poxa vida, não veio ninguém. Mas o que você fez para a igreja estar cheia?
O que você fez para essas cadeiras que estão faltando ter pessoas? É culpa do líder? É culpa do líder? Glória a Deus. Vamos para o Deus da vida dela? Não é culpa do líder, gente. A culpa está em nós. Porque muitas vezes a gente perde o maior tempo nosso no celular, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, e não vamos atrás das pessoas que estão realmente precisando de Jesus. Essas pessoas que estão precisando realmente viver uma verdade, ouvir uma palavra de Deus, pregar o Evangelho. Eu vou me colocar também, nós jovens somos geração eleita. Nós temos que ir atrás dessa nação, desses jovens que estão perdidos, queridos. Nós vamos agora para YouTube Global. Eu creio que lá vai ser um divisor de água na nossa vida. Nós vamos voltar lá cheio da presença de Deus. Mas não adianta a gente só acender o nosso carvão lá e depois não soprar para ele continuar aceso. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que buscar a graça de Deus a todo momento. Nós temos que buscar a presença do Espírito Santo a todo segundo. Ele tem que dormir, acordar com você. Ser grato a Ele. Ser uma pessoa alegre. Perseverar, persistir, caminhar, avançar. Eu sei que muitas vezes a nossa caminhada é difícil, é dolorido. Eu falo para vocês que hoje eu tive um dia difícil. Eu queria chegar em casa só dormir, ficar no meu quartinho, no meu canto, só eu. Mas quando a gente tem algo para fazer, primeiramente é Jesus. Buscar as coisas do Senhor em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Porque eu escolhi, eu decidi a caminhar com Cristo. Queridos, quando eu aceitei Jesus, eu não levantei só a minha mão. Eu levantei meu coração, falei, Ele é seu. Ele é seu. E você vai ter muitas aflições na sua caminhada. Eu gosto de uma passagem lá de Pedro, quando fala que Pedro estava no barquinho. Ele estava lá no barco, lá, e os discípulos acharam que era fantasma, era Jesus, e Jesus chamando Pedro. E Pedro não queria ir. Ele não queria atravessar, mas ele viu que era Jesus e continuou. Saiu do barco e começou a dar umas caminhadas. Começou a dar umas pisadas. Imagine, cara. Pedro andou sobre os mar, cara. Imagina você pisar no mar. Oh, esse cara, o que esse cara tem? É um giraia, deve ser, né? Mas Pedro foi esse cara. E Jesus chamando Pedro, e Pedro indo, sendo obediente, ouvindo a voz do seu pastor, sendo obediente. Porém, Pedro olhou para o lado e viu uma tempestade, viu, sei lá, aquelas ondas do mar chegando. Uma vez eu tive uma experiência dessa de onda, eu não gostei muito não. Né, Fernanda? E as ondas chegando até ele, e ele olhou para o lado, o que ele fez? Afundou. Assim somos nós muitas vezes. Quando a gente está caminhando num propósito, a gente olha para o lado, a gente se afunda. Quando a gente olha para o lado e começa a olhar para as pessoas e não acreditar em si mesmo, a gente se afunda. Mas o que Jesus fez? Jesus chegou até Pedro e falou assim, porra, Pedro, você é um cara de pouca fé, hein? E pegou Pedro pela mão. Vem comigo. E assim Jesus faz com nós. E assim Jesus faz com você. Muitas vezes você errando, falhando, Ele pega pela sua mão de novo. Por isso que eu falo para vocês que não podemos desistir. Nós temos que avançar e caminhar para o alvo, e o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Não podemos ficar perdendo tempo com coisinhas pequenas. Porque a nossa promessa é grande. Quem quer para o céu aqui? Meia dúzia. Eu quero também com essa meia dúzia que falou. Então vamos para cima, gente. Vamos revolucionar essa cidade de Curitiba. Vamos ajudar a nossa liderança, os pastores. Vamos incentivar eles. Porque só quem está na frente de um trabalho grande como esse, cuidar de jovens, adolescentes, sabe o quanto é difícil. O quanto a gente precisa de vocês. Buscando, orando, intercedendo um para o outro. Eu me alegro tanto quando eu chego lá em Araucária, que nós temos a oração
No dia que toda sexta-feira e vejo aqueles jovens lá orando, se quebrantando, buscando. Falei, meu Deus, não é por mim, é pela graça de Deus que está sobre eles. Que se fosse por mim, nada aconteceria. É tudo um propósito estabelecido por Deus. E hoje a gente vê esse povo lindo, essa igreja cheia. É por mim, é pelo Uriel, é pelo pastor Canté? Não, é pela graça de Deus. A honra e a glória é dele. Então nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Amém, gente? Se coloca de pé. Se o pessoal do louvor quiser. Pode apagar um pouquinho as luzes. Que a sua oração hoje seja uma oração, fala, Senhor, eu decido ficar contigo, eu decido te escolher. Pode vir obstáculo que for vir, pode vir luta que for, eu escolho Deus. Eu quero caminhar e andar em santidade contigo todo momento da minha vida. Vai vir aprovações, vai vir luta, vai vir prazeres, vai vir pecado, vai. Mas eu continuo e prefiro ficar contigo. Começa nesse momento feche seus olhos e comece a orar. E comece a chamar a presença de Deus. Comece a sentir a presença dEle. Talvez hoje, eu não sei se você na sua casa, você tirou um tempinho com Deus e abraçou Ele e falou, Espírito Santo, eu quero sentir tanto Tua presença hoje. Eu quero tanto, tanto, tanto que você fique pertinho de mim. Talvez seja agora esse momento que você comece a chamar a presença do Espírito Santo, do seu amigo, do seu conselheiro, do seu discipulador, do seu amigo Espírito Santo. Comece a chamar a presença dEle. Nós temos que ser movidos pela graça que está dentro de nós. Comece nesse momento a falar, Espírito Santo, eis-me aqui, estou aqui, eu quero a sua presença, eu quero te sentir, porque eu sou grato a Ti. Pode vir luta que for, mas eu decidi te escolher, eu quero caminhar contigo, eu quero perseverar, eu quero continuar. Essa minha caminhada vai ter aflições, vai ter conflitos, vai ter guerras, mas a sua presença é a melhor. Nada, 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 nada vai te tirar eu da sua presença. Aleluia. Sigo